convite, né, para estar aqui com vocês. Vocês já estão juntos há algum tempo, estudando Joana. Eu tive a oportunidade de participar também no nosso grupo de estudo durante um período, lendo algumas obras, né, não fui em todas, em relação ao grupo de estudo. E Joana é algo assim que a gente ocasionalmente sempre está relendo, está vendo, não só pela minha profissão, que é de psicólogo, e ela é uma profunda estudiosa da psicologia, né? Segundo os autores espirituais. Ela, durante 50 anos, se dedicou ao estudo da psicologia profunda, né? Que é essa psicologia que adentra no ser, no seu inconsciente, nos fatores assim que regimentam a nossa personalidade, que dão origem aos nossos caminhos, né, em relação à vida e nas relações uns com os outros. Enfim, aí a Adriana nos convidou para falar desse tema, que não é um tema tão simples de se falar, né, mas que está no cotidiano nosso, né, que é essa questão do sofrimento, né? Quem na Terra não sofre? Quem na Terra não se lamenta por algo ou por alguém, né? Então, a superação desse sofrimento é um grande desafio. É uma das grandes buscas do homem, né? Na atualidade e no passado, é justamente superar todo o sofrimento que lhe advém. Estão conseguindo me ouvir bem ou está muito baixo? Pode me Eu estou falar. ouvindo, Tá bom. eu estou ouvindo. E Tá aí, bom. pessoal? Vou passando, então. Eu queria bater uma foto daquela. Deixa eu bater uma foto, Marcelo, daquela da abertura. Do slide. Aí já sai você também. Joia, obrigada. Então, assim, a minha fala é embasada nessas obras de Joana, mas especificamente em cima do livro Plenitude, que eu me dediquei um pouco mais a tirar alguns trechos que a gente vai estar discutindo aqui e tentarei ser breve para não me alongar tanto. Adriana, qualquer coisa controla o meu tempo. Eu estou aqui olhando o meu celular, o tempo, mas às vezes A é joia. necessário que não me deixe empolgar tanto. Então, Joana fala, no começo lá do livro Plenitude, dessa desse afã mesmo do homem, né, empenhar-se para vencer o sofrimento que se lhe apresenta como um adversário soez, né? E que passa incólume ao sofrimento é a grande meta que todos perseguem. Então, todos nós queremos passar por esse cadinho do sofrimento, né? E, na maioria das vezes, passar por ele sem grandes tormentos, né? Então, é algo que o homem ele vem se empenhando assim arduamente ao longo da história, né? Desde os povos ancestrais, né? Quando ainda o homem buscava a sua configuração como sociedade, né? As primeiras civilizações humanas, saindo daquele processo primitivista, o homem ele sempre buscou a autoproteção, né? No sentido de evitar as feras e os desafios que o mundo primitivo ofertava, e no processo de aglomeração, quando ele foi se conjugando nas suas civilizações primordiais, ele quis proteger o grupo, quis proteger a prole, quis proteger aquela sociedade da qual ele se sentiu participante. E, nesse sentido, isso gerava sempre sofrimento, angústia, desespero, né, temor, né, justamente com o intuito de que o bem-estar ali se configurasse, né? Então, o bem-estar daquela época não é o bem-estar de hoje. E a gente observa também que esse sentimento de bem-estar, né, de não sofrimento, ele vai mudando ao longo dos anos, ao longo das gerações, ao longo dos processos culturais e das sociedades diversas que existem no mundo, né? Até para nós ocidentais e que vivenciamos a nossa atual encarnação aqui no Brasil, o não sofrimento pode ser entendido de uma forma bem diferente
de alguém que vive distante, num país asiático ou num país europeu, e que vivencia uma realidade diferente da nossa, né? E que para ele, de repente, a alegria e o bem-estar está relacionado a outros processos que para a gente podem significar até sofrimento. Então, isso vai variar muito. Além das questões culturais, sociais, antropológicas, a gente pode dizer assim, existem também os processos individuais de cada ser, né? Que podem encarar o sofrimento de um modo divergente de outra pessoa, né? Cada um encara o sofrimento de um jeito e tem um limiar para esse sofrimento. Há pessoas até que se comprazem no sofrimento, né? Que parece que se deleitam e sentem e buscam esse sofrimento e se auto-infligem dor. Então, a gente observa como o ser humano ele tem essa complexidade, né, na sua existência e que essa temática ela termina tendo uma variabilidade muito grande. Mas Joana ela vai nos dando algumas dicas assim em relação a esse assunto. Ainda no capítulo 1, ela vai falar que a dor, porém, não é uma punição. Antes, revela-se como um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Então, eu quis botar essa imagenzinha aí da plantinha rompendo a rachadura do asfalto, né, duro que o homem cria, né, sobre a natureza, mostrando que a vida sempre sobressai quando é dada a ela a oportunidade. E porque muitas vezes o homem, nesse processo de identificação do sofrimento como uma realidade no seu existir, foi tentar entender por que ele ocorria. E era natural que ele culpasse inicialmente esses fenômenos que ele não obtinha controle como sendo situações de divindades, de seres que controlavam a natureza ou que detinham poderes que ele não conhecia e que, em função destes, quando estavam enraivecidos ou zangados, né, com os homens, poderiam causar dor e sofrimento. Porque o homem ele sempre teve essa visão da divindade, dos seres divinos, como uma projeção da sua própria personalidade, né, dos seus desencontros e encontros existenciais. E ele projetava nesses seres celestes as condições humanas, né, como até hoje a gente observa que alguns ainda o fazem. E aí, todas as vezes que eles sentiam dor e sofrimento, ou que a sociedade em que eles estavam vivenciando passavam por isso, por exemplo, quando as plantações sofriam a seca, né, não havia aquela chuva bendita que pudesse prover o plantio naquele ano, então eles entendiam que ali havia algum Deus que estava zangado por alguma atitude, algum comportamento que aquela sociedade havia vivenciado. E dessa forma a gente vê que o homem foi se emaranhando por mitos, lendas e contos fantásticos para poder explicar as razões do sofrimento de sua vida. E tomando atitudes muitas vezes extremamente equivocadas, sacrificando animais, sacrificando pessoas, né? Para aplacar a fúria desses deuses e dessa forma diminuir o sofrimento de si próprio e daqueles que o rodeiam, né? Então era muito comum, né? A busca pelas pitonisas, pelos sacerdotes, pelos xamãs, por aqueles seres das práticas religiosas do passado, na tentativa de buscar uma cura, um lenitivo, um sortilégio que pudesse aplacar, né, a dor de algum modo na criatura. Então, Joana nos deixa bem claro, a dor não é uma punição. Então, é um grande equívoco do homem, é o grande e talvez um dos principais equívocos do homem, é acreditar que a dor é algo de punição. E a gente observa que a mitologia religiosa, ela se apropriou disso com muita ênfase. A gente observa que algumas religiões, ela coloca o indivíduo como pecador, e como pecador ele merece a dor, ele merece ser, vamos dizer assim, punido, né, pelos equívocos em que ele se compraz. E o ser humano ele foi absorvendo essas afirmativas que vêm da nossa ancestralidade cultural e se acredita sempre assim, merecedor desse processo de dor como uma punição por um ato ser praticado, né? Então, Joana nos traz uma fala completamente diversa. Ela vai dizer que
muito contrário a isso, a dor é um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Então, é um instrumento que a divindade, que Deus, nosso Pai, se utiliza, um instrumento que nós mesmos criamos, a gente vai ver mais adiante, no intuito de nos arregimentar, a sair justamente das condições mais adversas, né? Como na foto aqui desse asfalto, e rachar essa realidade que a gente construiu em nossa mente e fazer a vida brotar em sua perfeição. Então, mais adiante ela vai dizer que essa dor ou esse sofrimento é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circundam o planeta, nas quais se movimentam seus habitantes. Ele faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos os quantos aqui estagiam, rumando para planos mais elevados. Então, assim, Joana vai dizer que a dor ainda é inevitável em nosso planeta, entendendo que, pela explicação que a doutrina espírita nos traz, vivenciamos um processo de saída de um orbe que estava em situação de provas e expiação para um de regeneração, mas que há pouco antes estávamos num processo de planeta primitivo, e que nessa condição de primitivo, de provas de expiação e de regeneração no seu início, a dor ainda é uma realidade. Então, é um mecanismo impulsionador da vida para nós espíritos que ainda não adentramos nas esferas sublimes do amor. É inevitável em função de que a maioria da psicosfera planetária, da qual nós emitimos inúmeras formas pensamentos, elas agregam esse tipo de situação que nos ajuda a evoluir. Então, se hoje a gente, por exemplo, está nessa situação de temor, né, pela pandemia que se instaurou no nosso planeta, essa pandemia, assim como todas as outras que o planeta já vivenciou, as epidemias, os cataclismos naturais, mas especialmente aqueles que, de certa forma, houve a, a intervenção humana, né, no tocante à destruição da natureza ou a uma ampliação das situações que favorecem o aparecimento de determinados vírus, bactérias, etc., especialmente estes, eles ocorrem justamente por essa atração mental que nós fazemos e que, de certa forma, regimentamos em torno de nós mesmos. Então, isso tudo se torna inevitável em nosso planeta. O sofrimento ainda é uma realidade, mas sabemos que em mundos mais adiantados, o sofrimento já não ocorre, pelo menos não dessa forma que a gente conhece, né? O sofrimento que pode existir ainda em alguns espíritos mais instruídos, mais evoluídos do que nós, não significando que sejam espíritos puros ainda, é aquele sofrimento por não pelo outro, né? No sentido de que o outro, que é meu irmão, que está ainda vivenciando o erro, o equívoco, e aí eu me apiedo dele, vamos dizer assim, eu me entristeço, de certa forma, porque ele ainda não conseguiu evoluir como desejado. Joana continua nos falando na variada gênese do sofrimento, né? E todo esforço para mitigá-lo, sem a remoção das causas, não logrará senão paliativos ou adiantamentos. Então, eu quis botar essa imagem da raiz, né? Porque a gente tem que buscar a raiz do problema. Então, a árvore está ali frondosa, mas é a raiz que a sustenta. Então, se essa árvore adoecer, se essa árvore não tiver alguma normalidade no seu funcionamento, isso se dá, na grande maioria das vezes, por conta das questões relacionadas à sua raiz, que é uma raiz que não é profunda, que não é fraca. Uma raiz profunda num solo fértil,
dá à árvore muitos anos de vida e ela aguenta as intempéries, né? Os ventos fortes, as chuvas, as enchentes, ela passa por tudo isso porque a sua raiz tem uma base forte. Mas quando a raiz ela é frágil, ela é adoecida, ela é fragmentada, ela não alcançou a profundidade necessária, essa árvore ela vai tombar com mais facilidade. Então é necessário realmente descobrir a causa e todo o tratamento que é feito em torno dos sintomas decorrentes das situações de dor e sofrimento, eles são paliativos e que vão provavelmente retornar naquela criatura porque ela não trabalhou a causa. Então ela vai dizer assim, isso porque em todo processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, consciente ou não, e naturalmente, só quando ele se resolve pela harmonia interior, opera-se-lhe a conquista da paz. Então, olha só que fala fantástica de Joana. Ela já vai dizer que a base de tudo é o espírito, né? E que esse... Marcelo, agora trabalho dá é descobrir essa causa raiz, né? Porque às vezes ela pode estar há séculos plantada lá embaixo. É, E pode ser aí? que sim, mas a maioria dos sofrimentos que vivenciamos na atualidade são decorrência dos nossos equívocos presentes. Eles podem entrar em consonância com os nossos equívocos milenares. Isso aí a gente... O próprio Jorge André, um grande pesquisador, um psiquiatra espírita, ele vai nos falar assim, que no inconsciente profundo, os núcleos de vivências anteriores ficam lá adormecidos e podem fluir, surgir, vamos dizer assim, do inconsciente para a consciência de tempos em tempos, a depender da necessidade de que aquele núcleo que não foi trabalhado lá no passado precise ser trabalhado no presente. Não quer dizer que todos os nossos equívocos do passado eles vão ser resolvidos nessa existência atual. É de tempos em tempos eles vão surgir. Às vezes o que acontece é que a gente vivencia no hoje coisas que a gente fez lá atrás. E do momento que isso acontece, eu faço um link. Vamos dizer que nessa vida eu cometo um pequeno delito. Em função de alguma necessidade financeira minha, eu desvio um dinheiro de uma verba pública, por exemplo, né? Eu, no setor público, tenho essa facilidade e eu faço, né? Porque alguém disse que não teria problemas, etc. A partir daí, eu faço um link inconscientemente com a vida pregressa, passada, onde eu fui um grande criminoso, um ladrão, um usurpador, que enganei muitas pessoas, fiz muitas pessoas sofrer. E aí, obviamente, aquilo pode não só potencializar a minha ação atual, fazendo com que eu traga junto comigo também essas lembranças, como também eu posso atrair até criaturas que lá de trás estavam sofrendo até hoje por conta disso que eu aprontei e me identificarem nessa vida atual e aí chegarem a mim para aumentar ainda meu sofrimento, a minha culpa, o meu remorso em função desses fatos cometidos. Então, assim, tem vários nuances nesse processo, né? É bem que você se referiu a você. Eu pensei que você ia se referir a mim, no exemplo. Eu sou servidor público também. Mas, assim, né, no sentido de que é importante que a gente esteja vigilante nesses aspectos. Mas o espírito em si, como ela fala, Joana, né, é que é o responsável, de forma consciente ou não. Então, às vezes, a gente não tem tanta consciência daquilo que a gente está vendo, entre aspas, né? Porque o inconsciente, para a psicanálise, para a psicologia, ele é uma instância da personalidade humana que nos auxilia a, vamos dizer assim, a guardar memórias atuais, situações que a gente vivenciou ao longo da nossa experiência na vida presente, e a doutrina espírita vai nos falar aqui também nas vidas anteriores, onde ali fica tudo guardadinho nesses arquivos. Mas eles estão ali, assim, sempre que a gente se permitir acessá-los, a gente pode fazê-lo, tanto de forma consciente, né, através da busca
pelo autoconhecimento, né? Pelos processos, muitas vezes, de uma psicoterapia, ou numa meditação, ou num exercício assim de buscar compreender a si mesmo. Eu posso fazer esse mergulho no meu inconsciente, como também eles vão surgir naturalmente em função das necessidades do dia a dia, como eu contei agora há pouco, né? Mas é necessário, como ela fala, essa harmonia interior para se conquistar a paz. Se essa harmonia ela não parte de dentro para fora, ela não vai acontecer de fora para dentro. Ela é uma harmonia que surge do espírito, né? É o espírito que está à frente de todos os processos. Mas vamos falar mais adiante, a gente vai falar mais sobre isso, de forma mais detalhada. Então, o sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Então, é a opção nossa, né? Está bem claro aqui. A gente é que tem optado pelas situações que produzem desequilíbrio. E pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus. Mais uma vez, ela afirmando que a gente tem que parar com essa história de que Deus é que nos pune. Aquele Deus punitivo lá de Moisés, ele não existe mais desde que o Cristo nos trouxe o evangelho de amor, né? Nos falou de um Deus paternal, um Deus de compreensão, né? Um Deus que nos dá várias oportunidades, né? E nos perdoa inúmeras vezes. Eu lembro muito daquela parábola do grande devedor, né? Aquele homem que devia 10.000 talentos e que foi pedir ao rei ali na parábola, né? Que o perdoasse. E o rei disse, não, eu vou tomar sua mulher, eu vou tomar seus bens. Ele disse, não, pelo amor de Deus, me perdoe. E aí ele, estou aqui teatralizando, né? Aí ele vai lá e perdoa. Aí ele sai todo alegre e contente, mas encontra um devedor na frente dele, um devedor dele, né? E esgana o cara, né? Voa no pescoço dele, chacoalha e diz, olha, você tem que me pagar. E o rapaz só devia 100 dinheiros, conta a parábola, né? Bem menos do que ele devia ao rei. E aí os outros servos viram, encontraram para o rei, e o rei tomou a providência mais sábia, né? Chamou-o de volta e disse, olha, eu não vou mais perdoar sua dívida, como vou lhe colocar para os atormentadores. E, na verdade, simbolicamente, a parábola ela nos fala justamente disso. Nós somos perdoados o tempo todo por Deus pelas inúmeras equívocos que a gente vivencia no nosso dia a dia. Agora, o nosso mal é que a gente não consegue perdoar. A gente adora criticar, apontar. Qualquer coisinha que alguém faça contra nós, a gente é ávido cobrador. Agora, a gente não quer admitir os nossos próprios erros. E aí, quando isso acontece, o indivíduo ele se termina novelando pela uma neurose existencial, que são esses atormentadores, são os conflitos íntimos que a criatura passa a vivenciar. E aí termina sendo vítima fácil dos obsessores, né? E das auto-obsessões, né? Porque a gente também se auto-obsessia constantemente, a gente se degrida, a gente se acredita constantemente. Então, esse sofrimento ele não é imposto por Deus, ele constitui-se eleição de cada criatura, mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva das resistências morais características do seu estágio espiritual. Teve um errozinho aqui. Mas esse estágio espiritual é que nos vai diferenciar nesse sentido, né? Há pessoas que estão mais conscientes, mais evoluídas em relação a esse entendimento e não se deixam levar por essas circunstâncias. Outras ainda estão profundamente envolvidas e são as que terminam provocando ainda mais dor e sofrimento a si mesmos e ao próximo. Eu gosto muito dessa imagem de um Buda deitado, de um templo em São Paulo, aqui no Brasil. E essa frase é descrita lá no livro Plenitude, que é de Buda, né? Onde ele diz assim, os fenômenos da vida podem ser comparados a um sonho, a um fantasma, a uma bolha, a uma sombra, a uma orvalhada cintilante ou a um raio luminoso. E como tal, deveria ser contemplado. Eu gosto muito dessa imagem dele, assim, bem relaxado, porque a gente leva a vida com muita angústia, muita tensão, muita apreensão.
E aí, Buda nos traz essa lição de que a gente precisa levar a vida com leveza, contemplar situações da vida como transitórias, né? A vida é como um sonho. O sonho é algo assim diáfano, né? Ilusório, né? Fantástico, mas que você tem em determinada noite, no outro dia você já se acorda, acordou daquele sonho. Por pior que seja o pesadelo, você acorda no outro dia, né? Um fantasma que ele quis comparar, né? Que é aquela coisa também diáfana, né? Que você tenta pegar, mas você escapa das suas mãos, né? É uma bolha, né? Que é, é formada, tem toda uma beleza, mas é extremamente transitória, né? Uma sombra, né? Então, acho muito interessante essas comparações que Buda faz, porque é justamente assim que a gente deve encarar as coisas da vida. Elas são transitórias. Chico Xavier, ele tinha uma frase que ele sempre dizia: tudo passa. Sempre ele falava isso: tudo passa. Meu filho, não se preocupe que tudo passa. Então, assim, essa é a frase que a gente tem que trazer conosco na cabeça. A vida ela tem essa transitoriedade. O que é permanente é o espírito imortal, que nós já sabemos que somos. Este é eterno, né? Mas tudo que vem da matéria é transitório. Mas, Cintila, né? Marcelo, Pode até ter brilho, pode até ter um atrativo, mas é diáfano, né? a questão, Marcelo, que eu vejo é que para algumas pessoas, apesar de tudo isso, dessa busca de leveza, tudo, é que construir resiliência me parece que é muito difícil. Construir aceitação e uma vida mais tranquila, mais serena, mais confiante, ainda é uma caminhada longa para algumas pessoas. E o que vai atrair para elas uma dose talvez maior de sofrimento, né? Exatamente. Essa resiliência psicológica, a própria Organização Mundial da Saúde, ela indica como sendo um fator de sanidade mental, né? Para que o indivíduo ele busque essa questão da saúde mental, essa resiliência psicológica, que é essa condição de passar pelas adversidades da vida e manter a sobriedade psíquica, né? Manter uma harmonia interior, sem se deixar levar pelo desespero, pelo pânico e por tantas outras questões que muitos se deixam levar, né? Siddhartha Gautama, o Buda, né? Ele também tem uma frase que eu acho muito significativa e nesse capítulo 2, Joana cita muito Buda e é por isso que eu trouxe aqui. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? Então, assim, a dor ela vai vir, ela é inevitável, mas sofrer é opcional. Você pode sofrer ou não, né? Então, acho que isso é bem bacana. E a Joana vai dizer que, trazendo um pouco do caminho de iluminação de Buda, né, que quando ele resolveu ajudar as pessoas, né, porque Buda, acho que vocês devem saber um pouco da história, era um príncipe cheio de riquezas, aí um dia não, era impedido de sair, conhecer as realidades do mundo, um dia que ele saiu, que viu a pobreza, a mendigagem, a fome, aí ele se emocionou profundamente e passou a entender que a vida não era aquele mar de rosas do mundinho dele, né, em que ele vivia como um príncipe. E resolveu se dedicar, aí tem todo um caminho aí de iluminação que ele foi buscar para poder iluminar as pessoas. Então ele tem um caminho que ele chamou o caminho do meio, né, onde você nem não pode ir para os extremos, né, nem da. E aí ele vai falar que também existem as quatro nobres verdades. E aí ele diz aqui que o sofrimento, as suas origens, a sensação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento. Então, essas quatro nobres verdades são ligadas, né? Primeiro, o sofrimento, né? Identificar o que é o sofrimento, de fato, né? As suas origens, de onde ele vem, como é possível cessar esse sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento. Aí, Joana, ela vai desenvolver isso ao longo do livro. Segundo as suas reflexões, o sofrimento se apresenta sob três formas diferentes, que é o sofrimento o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. Eu vou falar um por um para a gente entender melhor. Então, Eu pedi primeiro... para o tempo, já estamos indo agora para 30 minutos, tá? Vixe, tá vendo? Isso que eu falo muito. Então, o sofrimento do sofrimento é o resultado das aflições que ele mesmo proporciona.
A dor macera os sentimentos, desencoraja as estruturas psicológicas frágeis, infelicita e leva às conclusões falsas e estimula os estados da exaltação emocional ou de depressão, conforme a estrutura íntima de cada vítima. Apresenta-se sobre dois aspectos, físico e mental, na imensa área das patologias geradoras de doenças. Neste caso, o sofrimento é como uma doença e o resultado dela. Então, aqui, Joana está trazendo essa consideração desse pensamento de Buda, que o próprio sofrimento, a gente sofre do sofrimento, olha só que coisa, né? Então, a gente se aflige pelas situações de sofrimento que a gente está passando, né? Isso é uma questão emocional que o indivíduo desenvolve, né, sua estrutura psicológica, quando ele fala o frágil, né? E que nos deixa, assim, extremamente envolvidos na dor em função da situação que está ocorrendo. Então, esse sofrimento, ele pode tanto ser físico como mental. Por quê? Porque o indivíduo ele também projeta no corpo, no seu somático, né? Muitas vezes sensações físicas mesmo, né? De dor, né? Que algumas pessoas dizem que sentem manchas, que sentem uma dor que não para, né? Existem pesquisas em relação às chamadas dores crônicas, né? Que tem muito um fundo psicológico e que a causa delas muitas vezes está relacionada a pessoas que vivenciaram situações de sofrimento cotidianamente, né? Sendo bombardeados por situações de estresse, né? De grandes desafios, das quais onde elas não se sentem capazes de superar, e em função disso elas vivem envolvidas nesse grito, né? Como aqui na imagem de Munch, né? Do quadro de Munch, né? Nesse desespero constante, vivem o tempo todo em desespero. Você vê que são aquelas pessoas assim que a fala delas é sempre de que algo ruim está acontecendo, né? Das situações que lhe acometem, né? É bem por aí. A doença, Joana também nos falar, né? Os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença, porquanto eles se nutrem das células quando se instalam nas áreas em que a energia se debilita, causam fraqueza física e mental, favorecendo o surgimento da doença, por falta da restauração da energia mantenedora da saúde. Então, a doença, todavia, é o resultado do desequilíbrio energético do corpo, em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Olha só que interessante. Então, os vírus, as bactérias, lógico, que aí você vai dizer assim, então não precisa, se eu estiver com o meu corpo em equilíbrio energético, eu não vou precisar usar máscara para me proteger do coronavírus, né? Obviamente não é isso que a gente está dizendo. A gente está aqui falando de que os vírus e bactérias que estão aí no ar, e aí a gente pode se perguntar por que é que diante da pandemia há pessoas que rapidamente adoecem e vão a óbito, desenvolvem um quadro de maior gravidade, e há outras que transitam, né, mesmo ambas usando medidas de proteção semelhantes e que terminam não adquirindo. Não, óbvio, o sistema imunológico delas que está ok. Mas a ciência da imunologia, assim como a psicossomática, ela já vem provando que os fatores emocionais eles influem diretamente no sistema imunológico. Nós somos sabedores que pacientes com cânceres e com outras patologias têm uma recuperação mais ampla quando envolvidos em situações de mau equilíbrio emocional. E aí a emoção está relacionada ao espírito. E nós somos seres de energia, né? O perispírito e todo o nosso sistema bioenergético, ele é que alimenta nossas células e que dá a elas as condições necessárias para trabalharem de forma correta, né? André Luiz fala disso, né? Ele fala que as células são pequenos animalículos que estão sob o controle da mente, né? Do espírito. Então, se estes animais que nos têm como verdadeiro deuses, vamos dizer assim, porque não pensam, mas fazem parte da estrutura fisiológica do nosso corpo, eles estão envolvidos na nossa psicosfera mental,
Se essa psicosfera está em desequilíbrio, eles também se desequilibram, eles também se desordenam, se desorganizam e não agem de acordo com o desejado. Eu estou vendo a Adriana fazendo umas carinhas assim, a Adriana eu estou falando muito, eu não estou entendendo direito ou é o áudio que está ruim? Tá bom. Então, assim, as tensões físicas, mentais e emocionais são igualmente responsáveis pelas doenças, né? Então, esse sofrimento que gera sofrimento, como ela fala aqui. O homem, desde a sua origem sociais, aprende a ter medo, a conservar mágoas, a desequilibrar-se por acontecimentos de sua menos importância, desarticulando o seu sistema energético. Passa de um aborrecimento para outro, cultivando os chamados vírus emocionais, que facultam a instalação dos outros degenerativos, responsáveis pelo agravamento das suas doenças. Os condicionamentos, as ideias pessimistas, as crenças absurdas, as ações vexatórias são responsáveis pelas tensões que levam à desarmonia. Evitando essas cargas, o sistema energético imunológico liberará de doenças o indivíduo e a sua vida mudará, passando a melhorar o seu estado de saúde. Então, se a gente conseguir se livrar de todo esse peso que a gente carrega, essa nuvem escura, né, como no desenho, assim, que parece desaguar sobre nós o tempo todo, a gente vai ter uma vida imunológica melhor. Então, todos os profissionais hoje de saúde, especialmente aqueles que se dedicam à saúde e espiritualidade, orientam que o indivíduo precisa, nesse processo da pandemia que nós nos encontramos, estabelecer uma qualidade de controle emocional muito grande, para não se deixar entrar em desespero ou não se deixar contaminar por esse vírus emocional que vai atrapalhar o seu sistema imunológico, fazendo com que o processo, muitas vezes, que era simples de alguma doença, se agrave. Eu há pouco conversava em uma outra live com um grupo voltado para professores e estudantes de uma determinada escola, e uma família que estava toda contaminada com coronavírus, duas jovens falavam assim das preocupações dela em relação ao pai, que tinha se contaminado, mas que não estava obedecendo as regras sanitárias, né? E que isso as estava deixando muito abalada emocionalmente. E as duas ficaram tão abaladas que estavam num processo leve da doença e tiveram um agravamento. Tiveram febre, tiveram mal-estar após um desconforto emocional com o pai. Então, assim, mostra como essas questões, elas realmente vão influenciar o nosso sistema imunológico e podem ser a diferença, inclusive, entre aqueles que vão permanecer entre nós e aqueles que já vão partir para o plano espiritual. Então, o cotidiano demonstra que a busca incansável do prazer constitui um tormento que aflige sem compensação. Então, quando se tem a oportunidade de fruí-lo, constata-se que o preço pago foi muito alto e a sensação conseguida não recebeu retribuição correspondente. Ademais, há aquisições que proporcionam prazer em um momento para logo se transformarem em dores acerbas. É o responsável por esse resultado, é a ilusão. A maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta, porque a vida é encarada, na sua transitoriedade. Os valores reais transcendem aos aspectos e a movimentação que geram prazer. Esse é o chamado sofrimento da impermanência das coisas terrenas. Esfumam-se como palha ao fogo, atiçado pelo vento, logo se transformando em cinza flutuando no ar. Gostei muito dessa frase que Joana utilizou, né? Esfumam-se como palha ao fogo, atiçado pelo vento, e logo se transformando em cinza flutuando no ar. Que é bem aquela frase que a gente tinha falado de Buda, né? Essa necessidade nossa do apego às coisas, às pessoas, né? Às propriedades, ao que temos e o que não temos, porque a gente não, as pessoas não são nossa propriedade, mas a gente entende como sendo, né? Parece que a gente vive aquele patriarcado romano, onde os chefes, os donos de suas residências entendiam que a mulher, seus filhos, seus escravos, todos faziam parte de sua propriedade, eles podiam bem fazer o que quisessem deles, né? E a gente ainda age assim até hoje, né? Na nossa cultura machista, a gente também pensa assim, e é por isso que há tanta violência ainda contra a mulher na nossa sociedade. Mas, ademais, em relação a isso, nós somos muito materialistas, muito apegados ao ter em vez de o ser, né? E aí, a gente sempre está querendo buscar aquele automóvel último ano, aquele celular que saiu.
um que saiu semana passada, já saiu um novo, eu já quero um novo. Então, essa angústia, né, por ter, passa a ser algo assim extremamente causador de sofrimento, né, porque são objetos que têm um tempo e um prazo de vida, muitas vezes, cada vez mais tênue, né, e pesquisadores dessa área têm demonstrado que cada vez mais os produtos e equipamentos que a gente adquire, eles têm uma brevidade de permanência cada vez menor, com o objetivo justamente de acerbar o consumo, né, de fazer com que as pessoas entrem nesse círculo vicioso do consumismo, né, nesse movimento Mas capitalista que nos encontramos. eu já trago também uma outra questão para clarear, assim, apenas uma outra visão, que além desse sofrimento da impermanência, a gente pode observar também que tem um sofrimento da permanência. Aqueles indivíduos que, vamos dizer assim, entram em colapsos emocionais, porque a vida não muda, a vida deles permanece a mesma. Quando a gente sabe que tudo é dinâmico, né? E que tudo pode ser alterado, até mesmo de um dia para o outro, porque estamos num planeta de transformações mesmo, de transformações naturais, mas existem alguns indivíduos, né, que são mais, vamos dizer assim, não sei se emocionalmente, sem vamos dizer, um aprendizado maior, ou talvez uma confiança na vida, para ir em busca dessas mudanças também, né? O que é que você acha? Nós estamos vivendo uma sociedade assim muito cheia de neuroses existenciais, né? Muito fragilizada, de uma contextualização principalmente juvenil, onde houve pouco empoderamento do sujeito em relação aos seus potenciais divinos, seus talentos inatos. Então a gente se acha muito incapaz de realizações e aí fica meio que estagnado, né? E aí há realmente uma sensação de que as coisas não mudam, mas elas não mudam por um próprio distorção da sua realidade, porque o mundo está mudando à sua volta, é você que está ali parado, deixando o trem passar, como diz a história, né? Perdendo o bonde, né? Enquanto o trem passa. Então, essa procrastinação, né? Que a gente muitas vezes se deixa levar, a ociosidade, né? Os nossos hábitos voltados para a preguiça, é que muitas vezes tem nos trazido esse sentimento de que as coisas não estão mudando em minha vida, mas na verdade sou eu que não tomo a atitude de fazê-las mudar, né? E corro atrás dos objetivos que me estão destinados a vivenciar, né? Porque nós somos seres construídos para vivenciar a nossa plenitude, né? Como diz Joana. Então, cabe a nós esse determinante. Muito bem. Então, parte disso é esse sofrimento resultante dos condicionamentos. A gente vem de uma educação incorreta, né? A convivência social pouco saudável, que propiciam agregados físicos e mentais contaminados, uma escala de valores para muitos indivíduos apresenta-se invertida, tendo por base o imediatismo, né? O arriscado, o vulgar, o promíscuo, o poder transitório, a força como relevante para a vida, né? Os seus agregados sobre altas cargas de contaminação produzem sofrimento de largo porte. Ao mesmo tempo, a contaminação psíquica e física derivadas dos condicionamentos doentios dos grupos sociais e dos indivíduos que promovem sofrimentos que poderiam ser evitados. Então, nós também trazemos esses condicionantes psíquicos, né? Somos criados com muitos nãos, com muitos posicionamentos de que você, menino, só me dá trabalho, você é burro demais, você é vergonha, você é aquilo, aquilo outro. Então, essas negativas na infância, estes grupos, estes grupos que nos colocam numa situação assim de inferioridade e que a família muitas vezes não dá aquele resguardo para a criatura, mostrando que ela tem potenciais para se libertar dessas situações, para conseguir questões novas. A gente observa assim que essa explosão de crítica, né, e essa sensação também de que eu tenho o direito a ter tudo, né? Essa necessidade de que eu quero agora, não dá para esperar para amanhã, né? E a gente vai deixando isso prolongar, vão criando esses condicionamentos, né?
que vão deixando o ser humano agir cada vez mais dessa forma, como ele fala, vulgar e promíscua, né? A gente se vulgarizou muito quanto ser humano, deixando levar pela busca pelo prazer, pelo hedonismo, né? Pelo narcisismo, né? A gente está se perdendo na vulgaridade de vivenciar a vida alheia, né? A gente está num voyeurismo incontrolável, né? Com as mídias sociais, com programas de TV que nos arregimentam a vivenciar a vida do outro, a querer saber do outro e pouco se portar com a nossa vida. Então, é uma questão assim de muita promiscuidade que o ser humano se deixou levar e que, em função disso, tem sido grande causa do sofrimento. Marcelo, já fazem 45 minutos e você me pediu para intervir, eu estou Ah, tá. intervindo. Eita, assim. Mas Eu eu vou, já estou eu vou intervindo. concluir, tá bem? Só tenho, acho que uns 2 ou 3 slides. Aí eu vou Eu concluir. queria fazer também, logo uma Tá. pergunta, depois que você concluir, tá? Só um instante. Está na geladeira aí, embaixo. Uma sacola. Tem uma sacola na geladeira aí embaixo. Com as coisas dentro. Desculpa aqui, que é uma questão doméstica que eu tive que resolver. Então, assim, Kardec ele nos fala dos sofrimentos devido às causas anteriores, né? À existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência das faltas cometidas. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que faz sofrer aos outros. Então, lógico, é como você falou lá atrás, Adriana, tem essas questões que a gente traz da vida anterior, mas a maioria das causas do nosso sofrimento, elas estão ligadas à vida presente, né? São as faltas que a gente cometeu hoje mesmo. A gente colhe os frutos daquilo que a gente vem plantado, né? Haroldo Dutra, ele gosta muito de falar assim, que a gente recebe uma gleba, um pedaço de terra, para cultivar, quando a gente encarna aqui na Terra. E aí a gente é questionado depois que um volta para o mundo espiritual, o que foi feito desse pedaço de terra. O que é que eu fiz com ele? Eu plantei, e que tipo de semente eu plantei? Eu arei a terra, eu cuidei do solo, eu fui um bom trabalhador, ou eu simplesmente cruzei os braços, né? E esperei que a divina providência fizesse algo por mim, né? E aí é como Quem é, aquele Marcelo? Quem é que fala sobre esse solo fértil? Eu gostei dessa Haroldo comparação. Dutra, ele fala isso, dessa gleba, né, que a gente recebe, fazendo uma analogia com as parábolas de Cristo, porque Cristo usa muito, né, essa mensagem, assim, do proprietário de terra, né, que tinha os servos e os trabalhadores e é dado a eles uma determinada função e sempre vem cobrar a eles o que foi feito daquilo, né. E assim, na verdade, essa cobrança ela é uma autocobrança que a gente se faz, né, na verdade. Eu estou caminhando para a finalização, viu, Adriano? Então, Tranquilo. Jung ele vai falar assim que esse homem tem de lutar com o problema do sofrimento. O oriental quer livrar-se do sofrimento, expulsando. O ocidental procura suprimi-lo com remédios. Mas o sofrimento precisa ser superado. E o único meio de superá-lo é suportando, aprendendo isso somente com ele, o Cristo crucificado. Então, acho essa frase de Jung assim, extremamente propícia. Joana, que gosta muito dele, né, cita muito Jung, nos seus livros, né? Eu tive a oportunidade também de fazer uma formação de Jung na minha formação psicológica e eu penso que é isso, assim, o Cristo ele nos dá o exemplo de alguém que passou pelo sofrimento, mas ele passou entendendo que aquele madeiro infame que ele carregava representava a, as dores humanas que ele estava ali para recuperar, né? No sentido de ser o grande exemplo, de ser a grande luz para nos dar um direcionamento em meio às trevas que a humanidade se encontrava, né? Quando Cristo veio ao planeta, ele trouxe o Evangelho, que é a grande boa nova, né? Que é o roteiro que todos nós devemos nos espelhar para alcançar a nossa plenitude, tão falada por Joana, para alcançar a nossa pureza espiritual. E vivenciar as experiências do Cristo, procurando sempre saber o que é que o Cristo faria nesse momento, que posicionamento ele tomaria diante disso, fazendo essa peneira em nossa existência, tendo como base o Cristo. Porque, como ele falou para
para os seus apóstolos, eu lhes trago um novo mandamento. Amai como eu vos amei. Não é amar o semelhante como se ama, porque muitas vezes nós não nos amamos, nós somos causadores do nosso alto sofrimento. E aí, muito facilmente, faremos o outro sofrer. Mas ele dá um novo paradigma para a humanidade. Amar como ele amou. E ele foi exemplo de amor puro que a humanidade já teve e que precisa seguir para alcançar justamente a libertação do sofrimento. E Joana, no capítulo 5, traz essa finalização que eu acho muito interessante aqui, que ela fala: o desenvolvimento da chama divina, imanente em todos os seres, merece todos os sacrifícios e empenhos, a fim de que arda em todo o seu esplendor, vencendo as teimosas sombras que são a herança de demorada das experiências nas faixas primitivas do nosso processo inicial de evolução. A verdadeira iluminação promove o homem que, superando as contingências limites da instância carnal, anula todas as causas de sofrimento, fazendo-as cessar. Já não necessita da dor para alcançar metas, pois o amor lhe constitui a razão única do existir, em sintonia com o pensamento divino, que o atrai cada vez com mais vigor para a meta final. Então, esse Deus interior, essa chama divina que existe em nós, que nos impulsiona de volta ao Pai, essa é que precisa arder dentro de nós. Na consciência de que somos capazes de vivenciarmos todas essas situações desafiadoras que a vida nos apresenta e sairmos ilesos delas, exteriorizando os nossos talentos inatos, os nossos potenciais divinos, somos capazes de nos imunizar com o vírus do amor e espalhar esse vírus por toda a humanidade, para que todos os outros vírus, esses outros, que nos trazem a morte, mas não é a morte física, a morte do nosso distanciamento de Deus, afastando eles de nós e fazendo com que o vírus do amor prevaleça e a gente possa chegar ao nosso Pai. Enfim, era isso que eu tinha para trazer em breves relatos, correndo, né? E sinto muito por eu ter falado muito rápido. Não, imagina, foi maravilhoso. E eu queria lhe parabenizar, porque eu amo esses temas e você pôde trazer, assim, muitas suscitações várias que me deixaram, assim, bem animadas aqui, viu? E uma delas é que eu queria lhe perguntar, que está aqui ardendo para sair, é sobre como a gente pode gerir o nosso sofrimento. Porque veja só, se nós conseguirmos administrar bem o nosso sofrimento, e aqui sem fazer nenhuma diferenciação técnica entre dois sofrimentos, tá? Se a gente conseguir administrar bem o nosso sofrimento, a gente pode ter uma caminhada reta em busca da felicidade, não é? Mas a questão é que a gente sabe, por exemplo, que os grandes santos do planeta viveram esses sofrimentos tanto quanto nós, o próprio Cristo, como você acabou de falar. Então a gente vai ver aí as noites escuras de Madre Teresa, né? A gente vai conhecer aí a caverna de Platão, a gente vai conhecer as sombras de Paulo, os desertos de tantos santos, ou também da gente, os nossos desertos, os momentos da gente também, né? Como gerir isso? Como gerir o nosso sofrimento para que a gente consiga se manter feliz, Marcelo? Esse aspecto que a gente falou da necessidade do desenvolvimento da resiliência psicológica, né? Ele nos traz algumas considerações, assim, no sentido de que, primeiro, a gente deve encarar a vida com mais leveza, né? Com mais humor, muitas vezes até rindo dos nossos próprios equívocos, né? Porque entender que nós somos seres de falha é uma necessidade. Joana, muitas vezes, ela nos fala disso. Nós somos seres que podemos falhar em vários momentos. A vida é uma escola e, como estudantes que somos dessa escola, vamos cometer os nossos equívocos. E é através dos erros que a gente aprende. Obviamente, eu não vou me alongar nos meus erros. A partir do momento que eu identificar que eu me equivoquei, eu também ser humilde, ter a capacidade de pedir perdão, de tentar
fazer pelo outro aquilo que eu considerei que foi equivocado anteriormente, eu tentar me redimir, né? Buscar uma atitude diferente em relação a isso. Que mais? Eu estava falando da questão, sim, eu terminei me perdendo aqui, foi. Mas assim, a questão de também ter uma vida assim mais consciente de que as coisas não me pertencem, né? As coisas elas estão transitoriamente sob a minha guarda, né? Eu não sou responsável direto sobre elas, eu tenho uma responsabilidade, mas essa responsabilidade ela vai até um determinado ponto. Eu digo isso porque a gente muitas vezes se apega muito aos filhos, né? Às pessoas que estão sob a nossa guarda e quer de certa forma manter o controle sobre a vida destas, né? Não só dos filhos, né? Nossos pais, nossos companheiros, nossas companheiras, a gente tem esse alvoroço, essa necessidade de querer manter o controle. E aí é necessário entender que os controles precisam ser afrouxados, né? No sentido de que o outro ele tem o direito de tomar as devidas escolhas que ele achar coerentes na vida dele. Nos cabe, em algum ponto, uma orientação, uma exemplificação, que vale muito mais do que orientar, né? Mas a gente não tem condições de controlar. Se a gente ficar nessa angústia de querer controlar tudo que está à nossa volta, a gente termina adentrando em um processo de sofrimento, né? Ou Enfim, seja, muita leveza, né? A gente precisa, né? principalmente. Mas e as outras pessoas estão por aí? Querem fazer ainda alguma pergunta? Sim, a Lana está na linha. É com você, Lana. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Marcelo. Boa É um noite. prazer Eu não assistir consigo lhe esse... ver. Será que você está com o vídeo Oi? ligado? O vídeo está ligado, o seu? Deixa eu ver. Não, desculpa. Ativei agora. Ah, Parabéns pela apresentação. É muito bom, como diz a Adriana, esse tema. A Joana ensina cada dia a gente coisas novas, né? Você falou do Buda, né? O Buda tem um estado da nirvana. Como é que o ser humano atinge essa plenitude diante de tanto sofrimento que nos envolve, até sem a gente buscá-lo às vezes? Tem como separar o sofrimento? Como é que eu posso separar o meu sofrimento sem comprometer a minha felicidade? eu me lembrei de uma historinha que uma vez eu ouvi, fazendo alguma palestra, eu achei esse conto, é um conto japonês, que fala de um samurai, e ele bastante angustiado, porque ele era um soldado, né? E já tinha cometido vários crimes não, assim, já tinha matado várias pessoas em função da, da característica dele ser um soldado do império, né? Japonês, e tinha essas mortes que ele carregava consigo. Isso deixava ele bastante atormentado, principalmente com a questão de que quando ele morresse, para onde ele iria, né? Ele tinha dúvidas em relação a essa questão do céu, do inferno, né? Essa busca da paz. Aí ele encontrou um monge meditando numa floresta e entendeu que esse monge poderia, de repente, trazer alguma orientação para ele. Ele pergunta, o monge estava lá meditando e ele fica, monge, por favor, me responda, eu que sou samurai e tal, será que eu vou alcançar o céu? Será que eu vou alcançar a paz alguma vez na minha vida? Eu que vivo repleto de angústias e de sofrimento. Aí o monge olhou para cima assim, não deu muita consideração a ele. Aí ele começou a ficar irritado, o samurai. Ele insistiu, o monge mantinha lá aquela posição meditativa, né? Aí ele insistiu tanto que ele se aborreceu e começou e puxou a espada. Aí o monge olhou para ele e disse: "Isso é o inferno". Aí ele se assustou. Aí botou a espada de volta na bainha e disse: "Isso é o céu". Então, nessa pequena exemplificação, ele quer dizer assim que o céu e o inferno é um estado de consciência interior. Então, a gente pode estar envolvido por uma tempestade de acontecimentos e manter uma serenidade, né? Que talvez seja esse nirvana que Buda fala, né? Mas esse céu internalizado.
há pessoas que conseguem manter a tranquilidade nos momentos mais aflitivos e tomam posicionamentos concretos, né? Às vezes, há aquelas pessoas que está acontecendo um terremoto, aí se desespera, meu Deus, um terremoto, não sei o quê, aí se angustia, fica em casa tremendo, e aquelas que imediatamente saem e vão buscar meios de socorrer a quem está precisando, já se organizam para ajudar aqueles mais feridos, já se voluntariam. Então, a gente observa que as pessoas elas têm meios diferentes de agir diante das coisas. E isso tem muito a ver com esse estado internalizado de céu ou de inferno que o indivíduo se deixa levar. Então, acho que é mais ou menos por aí, Lana, nesse sentido. A gente Obrigada. deve buscar